Aleluia, glória a Deus, shalom, shalom, queridos. Deus é bom, glória a Deus. Nos preparando aí para entrarmos em mais um módulo, mais uma aula. E durante esse mês de julho de 2022 estaremos estudando sobre a história da igreja. É maravilhoso falar da igreja de Jesus. Eu quero orar e quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, esse tempo onde vamos estudar a Tua palavra, onde vamos nos alimentar do Senhor, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para receber toda a revelação, toda a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Nos instrui, nos ensina, nos capacita, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Deus é bom demais. E essa matéria que nós vamos mergulhar agora, eu quero começar com essa introdução da história da igreja. É importante entender que quando se trata de escrever sobre o destino ou apresentar a história da igreja, não é fácil e não é limitado apenas a palavras ou a circunstâncias ou ao momento. Não, querido. Mas falar da história da igreja é falar de tudo que o Senhor, desde o início, tem feito por cada um de nós. Durante séculos, durante anos, tem sido falado sobre a história da igreja. E eu quero, com essas poucas palavras e dentro desse conteúdo que o Senhor tem nos dado, trazer um pouco de clareza para a tua mente, para o teu coração. É preciso entender, primordial, que não conseguiríamos ter nenhuma revelação, não receberíamos nada de Deus se primeiro o nosso coração não estiver aberto para que o Espírito Santo nos instrua, nos ensine e nos faça compreender que a igreja do Senhor, ela não é um templo físico, ou uma parede ou uma propriedade, mas essa história da igreja, ela passa por nós, ela passa por cada ser humano, ela passa por cada cristão, gerando vida, restaurando, curando e transformando. Então nós vamos trazer um traçado uniforme da criação ou da história da igreja, da fundação, mas principalmente do mover do Espírito de Deus estabelecendo a igreja do Senhor. Ok? Então vamos lá. A palavra história, alguns conceitos importantes. A palavra história, ela está muito ligada ao grego, ou ao vocábulo grego history, ou latim história, que segundo o dicionário significa a narração dos fatos notáveis, referente a um povo, referente à humanidade, em particular de alguém, ou em um contexto geral. Então a história da igreja, ela narra tudo aquilo que está ligado diretamente à igreja de Cristo, à igreja de Deus na terra. Ou seja, documentos, revelação, fatos relativos, evolução, passado, presente, tudo é colhido e colocado dentro da história da igreja. Qual que é a importância da história da igreja? A história da igreja, a sua grande importância está no cristianismo do presente século, ou seja, pois é ele que nos faz saber, ou nós que precisamos entender, os atos, as atitudes decorrente de todos aqueles que passaram para chegar até nós. Para quê? Para que, entendendo os primeiros passos, entendendo o chamado, entendendo tudo que a igreja passou, hoje a nossa geração possa compreender o grande valor, possa entender a herança, o verdadeiro significado de pertencer e de fazer parte da igreja. Se eu não conheço a história da igreja, eu não conheço a sua edificação, eu não conheço a sua inspiração, eu não conheço tudo que passou como igreja, que valor que eu vou dar para ela hoje? Aí a importância, queridos, é impossível entender a atual conjectura da igreja deste século sem entender tudo que ela passou, sem entender a sua origem, o seu chamado, o seu começo. Ok? Então vamos lá, algumas coisas importantes que você precisa entender. Período da história da igreja. Primeiro, o antigo, Egito, Assíria, Babilônia e Pérsia. Segundo, medieval,
período da queda de Roma, descoberta da América. E o terceiro, que é a Era Moderna. Então tem Antigo, Medieval e Era Moderna, do século XV até os tempos atuais. A igreja, ou a história da igreja, também é dividida em 3 períodos. O período antigo, o período medieval e o período moderno. Ao período antigo do nascimento de Cristo até Gregório. O segundo período do surgimento do papado até a reforma protestante. E esse terceiro período da reforma protestante até o presente século. Aí existem alguns períodos: a igreja apostólica, a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja reformada e a igreja moderna. Importante notar a preparação para o cristianismo. Uma das coisas que tornaram o estudo da história da igreja uma inspiração é que esse estudo nos convence que Deus está realmente operando a salvação do gênero humano no mundo em que vivemos através da sua igreja. Ou seja, o grande plano e o plano original do Senhor, que é salvar, e para isso Ele criou, Ele estabeleceu a igreja. Nós vemos no meio dos séculos, no meio dos anos, que esse plano original de Deus continua. A igreja apostólica, o seu fundador é Jesus, querido. A igreja, ela continua sendo apostólica e profética desde a sua origem. Então o fundador é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o fundamento e o estabelecedor de toda a igreja. Isso evidencia pelo uso da sua unção e do seu futuro e do seu tempo presente sobre cada um de nós. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16. Então a igreja, ela é fundamentada sobre Cristo. O seu início, num certo sentido, a igreja cristã teve seu início quando o Senhor Jesus chamou seus primeiros discípulos. Os homens que se convertiam pela pregação do Cristo começavam a segui-lo e a congregar, ou seja, a se reunir em Cristo. A sua localização na cidade de Jerusalém. A igreja teve seu início na cidade de Jerusalém. O Senhor Jesus já tinha dito aos seus discípulos que permanecessem lá. Seus membros, todos os membros da igreja pentecostal eram judeus, ou seja, naquele chamado, naquele tempo original. Outra coisa importante: tanto quanto podemos perceber, nenhum dos membros, bem como nenhum dos integrantes, compunham, eram da companhia apostólica, ou seja, mas foram chamados primeiramente. Outra coisa importante que você precisa notar aí: os judeus da época dividiam-se em 3 classes, e os 3 estavam representados na igreja de Jerusalém. Havia os hebreus, havia os judeus e havia os prosélitos. Todos estavam reunidos e todos faziam parte desse chamado de Cristo para compor, para fazer parte desta igreja. Havia a contribuição dos gregos, havia o incentivo por grande parte dos gregos, trazendo até mesmo a filosofia, os pensamentos. Havia uma linguagem universal, todos falavam e todos estavam reunidos num mesmo lugar e tendo a ideia de uma mesma língua. Havia a contribuição por parte de cada um, ou seja, a contribuição dos judeus. Havia os judeus dando e declarando o cristianismo, até mesmo através do Antigo Testamento, e trazendo para Cristo tudo aquilo que era testificado. Pedro e João é a prova disso. E havia primordialmente as suas doutrinas, ou seja, a leitura dos primeiros 6 capítulos do livro de Atos nos dá a entender que durante esse período o apóstolo Pedro era o dirigente, ou era o responsável local, e em todas as ocasiões era Pedro quem tomava a iniciativa de pregar, de ensinar, de operar os milagres, de defender a igreja, de estabelecer. Então nisto nascia o Pedro que era estabelecido para representar a igreja de Cristo agora. Daí veio os seus primeiros apóstolos. As suas doutrinas, a teologia ou a crença da igreja era simples. A doutrina sistemática foi desenvolvida mais tarde por meio de Paulo. Então vamos entender assim: os sermões de Pedro,
haviam 3 pontos doutrinários. Primeiro ponto, o maior, era o caráter messiânico de Jesus Cristo. O segundo, a doutrina essencial era a ressurreição de Jesus. E o terceiro, as doutrinas cardeais, ou seja, tudo aquilo que estava contido nos discursos deles era segundo a vinda de Jesus. O Senhor estará voltando em breve. Dentro dessas doutrinas fundamentais, salvação por meio de Jesus Cristo, a segunda volta de Cristo, e o Senhor iria voltar para buscar uma igreja restaurada e curada, e o caráter de Cristo como único Senhor e Salvador. Isso não muda, queridos. Essa doutrina fundamental da igreja, não existe outro centro, não existe outra base, não existe outro fundamento que não seja Jesus. O culto da igreja primitiva, vamos entender um pouquinho. Os cristãos primitivos não concebiam a igreja como um lugar de culto como se faz hoje. A igreja significa um corpo de pessoas numa relação pessoal com crédito e liberando, ou seja, movendo-se debaixo da unção do Espírito Santo. A igreja se reunia de casa em casa, de lar em lar, de família em família, com o intuito de adorar a Deus, de buscar a presença do Senhor. Eles não estavam preocupados com paredes, com locais, com templos físicos. A contribuição específica dos romanos, o domínio mundial de Roma. Quando o cristianismo surgiu e durante os primeiros séculos da sua existência, os romanos eram os senhores do mundo. Assim, os consideramos, não obstante haver muitíssimas regiões fora do seu domínio, porque a parte que governava foi aquela onde a civilização do mundo estava realizando notáveis progressos. Os habitantes do império eram considerados como abrangendo o mundo, pois ignoravam o que existia além das suas fronteiras. O mundo romano, incluindo todas as letras que existiam, iam além das suas fronteiras e seriam alcançadas pelo cristianismo durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Como Roma governava e era o império que estava acima, então toda a cultura e todo o envolvimento e tudo aquilo que o cristianismo passou a viver, e a ideia que eles tinham era de levar esse cristianismo a todos os lugares aonde Roma governava. Os povos unificados, os romanos, como nenhum outro povo, até desenvolverem um sentido de unidade de espécie, tinham sobre si uma lei universal. Com o seu império, os romanos se tornaram os mais úteis instrumentos de Deus no preparo do mundo para o advento do cristianismo. Por muitas eras, governos separados formaram grupamentos humanos que se sentiam diferentes, isolados e incomunicados uns dos outros. Mas com o Império Romano, o povo se unificou, no sentido de que todos os governos tinham sido derrubados e um poder único dominava em toda parte. O cristianismo é uma religião de caráter universal, apelado pelos homens e em toda parte, simplesmente como homens, tomando tudo e tornando todos um em Cristo. Essa foi a grande contribuição do povo romano, levar o evangelho, ou seja, unificar-se como cristãos. E havia até a ideia desta paz universal, ou esta paz Roma, ou seja, a ideia e o poder de Roma era trazer uma paz universal, que as guerras entre as nações parassem, algo que se tornou sobre os impérios. Então, Deus usa Roma para que esse evangelho de Cristo fosse anunciado, para que essa ideia de paz se expandisse, e por isso o evangelho foi propagado a nível universal. O intercâmbio entre os vários povos, é importante notar isso. Finalmente a administração romana sabia sobre, forte e vigilante, tornou-se fácil e segura, ou seja, as viagens e a comunicação entre as diferentes partes do mundo. Agora, por haver esse governo, as pessoas conseguiam ter esse intercâmbio, e essa via de comunicação se tornou útil, levando o evangelho, levando a palavra, tendo as viagens. Então o mundo agora começa a conhecer, e o evangelho ou o
cristianismo começa a surgir muito mais forte. E aí vem as condições religiosas. A velha religião dos deuses e das deusas da Grécia e de Roma, que conhecemos através da história e da mitologia clássica, tinham perdido as suas bases, porque o cristianismo começa a dominar e o cristianismo agora cria vitalidade, cria influência, e esse cristianismo começa a ser anunciado. Então o imperador Augusto, que reinava ao tempo, quando Cristo nasceu, muito se preocupou com esse declínio da velha, da tradicional religião, e agora começa a vir um cristianismo com força, marcando, tomando territórios, e isso é importante, queridos. Aí então estabelece-se a religião romana, ou seja, a religião romana no Estado. Não se pode afirmar que esta época se caracteriza pela falta de religiosidade, não. César Augusto estabeleceu a religião do Estado. Conforme o seu desenvolvimento posterior, veio ela a se construir uma veneração de imagens e estátuas dos imperadores que então reinavam sobre eles. O Estado foi endeusado. Aí se estabeleceu agora, com a perca dessas religiões antigas e o crescente do cristianismo, então agora veio a idolatria, ou seja, a religião do Estado. E as religiões orientais? Bem, os antigos mistérios heleníacos, ou seja, gregos, exerciam grande atração nas massas. Esses mistérios eram cerimônias secretas e dramáticas que realçavam certas ideias concernentes à perpetuação da vida. Então essas religiões orientais secretas começavam a influenciar e a trazer e a mover as pessoas. Curiosidade e anseio religioso. Foi a era onde essa religiosidade fez com que o cristianismo conquistasse e estabelecesse pessoas que haviam desejo de conhecer mais, de saber mais. Havia algumas condições intelectuais. O grande movimento filosófico grego chegou e começou a dominar a mente das pessoas. Essas duas filosofias, Epícura, que estabelecia o progresso, e as condições morais, começaram a estabelecer e a trazer no meio do cristianismo esta mudança de mente. O cristianismo, que havia vindo em ênfase de crescimento, em desenvolvimento, então a expansão da igreja começou a ir além do que eles imaginavam. O crescimento foi tão rápido e as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo ativavam, moviam, levavam tantos judeus e tantas pessoas às reuniões, por exemplo, no dia de Pentecostes, que esse crescimento explosivo começou a tomar lugar e a marcar vidas e a conquistar. Então veio a grande expansão da igreja em 35 a 50. Estamos considerando uma época da história da igreja cristã, que apesar de curta, apenas 15, 20 anos, mas é de alto significado. Por quê? Se iniciou o período da proclamação do Evangelho, sendo não limitado às cidades pequenas, mas passando além de Jerusalém, aldeias próximas, e as pessoas estavam envolvidas, e todos queriam e sabiam e ouviam falar, ou seja, nascia um amor uma adoração direta ao Senhor, e se estabeleceu em todas as religiões, ou seja, em todas as regiões, na Ásia Menor e na Europa, e se expandiu agora. E qual foi a reação do clero judeu? Nessa primeira aula eu quero que você entenda isso. Este crescimento tão rápido não se fez sem oposições. Não. Houve a oposição de muitos judeus. As autoridades eclesiásticas logo perceberam que o cristianismo representava uma ameaça às prerrogativas com intérpretes e sacerdotes da lei. Por isso reuniram suas forças para combater o cristianismo. Aí veio a primeira perseguição orgânica, ou seja, de um organismo político, o Sinédrio.
ou o Supremo Tribunal de Jerusalém. Então se compôs agora essa perseguição ao cristianismo. Começou agora por causa desse crescimento explosivo, começou então essa perseguição do clero. Vemos nesse período aí Estevão, o primeiro mártir. Quando Estevão se entrega a sua vida por amor ao Evangelho. Esta perseguição deu ao cristianismo o seu primeiro mártir, Estevão. Fora ele um dos mais destacados dos 7 homens escolhidos para administrar os fundos de caridade da igreja de Jerusalém. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6. Apesar de haver sido escolhido para um trabalho secular, bem depressa atraiu as atenções de todos para o seu trabalho de pregador. Testamento falsos foram levantados contra ele, obrigaram a comparecer diante do Sinédrio. Após um emocionante discurso em que proclamou a Jesus Cristo como Salvador, não somente para os judeus, mas também para os gentios, ele foi retirado e apedrejado até a morte. Faço uma ressalva. Eu e você, como igreja apostólica e profética, qual tem sido o nosso testemunho? Digo além, qual tem sido o nosso fruto? Qual tem sido o teu nível de santidade e testemunho diante de Deus? E diante dos homens? E diante da igreja? A sua morte foi o princípio de uma perseguição violenta. Muitos cristãos foram lançados no cárcere e martirizados. Muitos outros fugiram da cidade, dispersando-se pelas terras de Judeia e Samaria. Só que essa mesma perseguição teve um resultado positivo, pois a aflição contribuiu para a purificação da fé e dos cristãos e uniu ainda mais estritamente os seus membros e deu-lhes a conhecer que a igreja era uma comunidade distinta do judaísmo. Essa perseguição fez com que a igreja crescesse, expandisse, fosse além. Deus me chamou e Deus te chamou, querido, para sermos representantes dele. A porta da salvação foi aberta para os gentios. Com o martírio de Estevão, findou a primeira etapa da igreja primitiva, e de pregar somente em Jerusalém, foi somente a grande perseguição para que a igreja fosse além e obedecesse à ordem divina de proclamar a mensagem em toda a Judeia e Samaria, e aí foi até os confins da terra. Após essa perseguição, veio então a conversão de Paulo. Saulo é o nome hebraico daquele que é mais conhecido pelo seu nome romano, Paulo. O perseguidor, aquele que procurava destruir a igreja, foi surpreendido no caminho de Damasco por uma visão. Alô, você está aqui? E agora ele se converte. Deixa eu lhe falar algo importante. É impossível explicar, humanamente falando, a experiência de Saulo no caminho de Damasco em termos de um acontecimento natural. Foi algo sobrenatural. A experiência envolve sentido de visão, de audição. Saulo foi atingido repentinamente por um raio de luz, ou um jato de luz, e ele caiu no chão, ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele vem agora e se converte. Agora ele se torna um representante da igreja, e agora ele começa a pregar para os gentios. E neste finalzinho desta aula, eu quero caminhar para a igreja entre os gentios, a igreja entre nós, aqueles que não faziam parte do povo eleito, do povo escolhido, e agora receberam uma oportunidade, porque eu preciso que você se desperte para isso, para o Evangelho de Cristo, para a década do evangelista que estamos nos movendo, para a década da grande colheita dos últimos tempos. E em todas as sociedades ou comunidades organizadas, há sempre duas classes de pessoas: os conservadores, olhando para o passado, e os progressistas, olhando para o futuro. Assim aconteceu naqueles dias. A igreja agora ela é levantada entre os gentios,
e se levanta uma classe de pessoas que está disposta a pregar, a anunciar, a levar o Evangelho à frente. Nessa época, o número de membros de origem gentia continuava crescendo dentro da comunidade. Não havia mais apenas os judeus, e o número de judeus continuava o mesmo, e o crescimento era pequeno. Mas no meio dos gentios, o crescimento era cada vez maior, cada vez maior. E o primeiro perseguidor do cristianismo, Nero, que se levanta agora para destruir. Nero se levanta agora para paralisar, para amarrar, para fazer com que a igreja do Senhor cesse. Então Deus faz com que através da perseguição, Deus faz com que através da tentativa de paralisar a igreja com a morte dos mártires, a igreja cresça, a igreja se levante e a igreja prossiga além. Um pouquinho desse perseguidor. Nero, com o seu nome, marcou uma das maiores, horrendas tragédias da história. Foi o incêndio de Roma. Cláudio, seu pai ou padrasto, havia sido envenenado provavelmente por sua própria esposa, Agripina, que procurava assegurar o trono para seu filho Nero, moço, então de apenas 17 anos de idade. Depois de alguns anos felizes de governo, manifestaram-se nele todas as más inclinações humanas. Mandou matar a própria mãe, seu professor Sêneca, sua esposa Otávia, os apóstolos Pedro e Paulo e muitos outros. No ano 64, uma grande parte da cidade de Roma foi destruída por um incêndio. Disse que foi Nero que ateou fogo aos que os ordenavam incendiários de 14 bairros de Roma. Alô, você está aqui? Este foi um dos perseguidores. Grande parte dos heróis da fé, querido, que foram destinados aos combates com as feras, crucificados, cortados ao meio, todos esses homens de fé que morreram, foi para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado e propagado e pregado. Por isso, quando nós falamos da história da igreja hoje, e eu e você que hoje somos representantes de Deus e estamos diante do Senhor como igreja, e a pergunta que ressoa no nosso coração é: o que verdadeiramente eu e você temos feito para Deus? O que verdadeiramente eu e você temos feito para o Senhor? Como igreja de Deus, e conhecendo a história da igreja, qual tem sido a nossa posição diante do Senhor? Por isso eu quero te despertar. E eu vou encerrar esta aula com a morte de Nero. Morreu às suas próprias mãos no ano 68, cheio de remorso e de medo. Depois da sua morte, a igreja teve descanso. Por espaço de 222 anos, Nero governou de 54 a 68. Depois da sua morte, sucederam no espaço de um ano 3 imperadores. Pensa em tudo aquilo que foi feito e por um momento reflita como que eu e você temos estado diante do Senhor, e de verdade, conhecendo tudo isso que nós acabamos de estudar e buscar do Senhor. Depois nós vamos falar sobre a era sombria. Pensa nisso agora, querido. Então eu quero refutar com você esses pequenos passos: o nascimento da igreja, o conceito da igreja, a importância da história da igreja, o período da história da igreja, antigo, medieval e moderno. A história da igreja é dividida nos períodos de antigo, medieval e moderno. A igreja apostólica, a preparação do cristianismo, o início da igreja no dia de Pentecostes, a localização, a igreja reunida em Jerusalém, os seus membros ali de todos os tribos, línguas, todos os povos reunidos, a contribuição de cada um desses para o crescimento da igreja, a importância dos judeus para a igreja, a importância que cada povo, cada pessoa trouxe, as doutrinas de Cristo ressurreto, da salvação, do caráter de Cristo, da responsabilidade da igreja pregar o Evangelho, a perseguição da igreja e a expansão, o crescimento da igreja, a necessidade da igreja se levantar através dos seus mártires, através da perseguição, através da humilhação, e chegando hoje nos nossos dias, o tempo de se levantar como igreja e dizer: Senhor, é a minha vez.
Por isso eu quero declarar em nome de Jesus como profeta de Deus, que você se levantará em ousadia e fé, debaixo da unção apostólica e profética, para estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus, a presença de Deus, e estabelecer aquilo que Deus colocou na tua vida em nome de Jesus. Amém? Quero te abençoar nessa primeira aula, história da igreja. Mergulhe, estude, pesquise, vai atrás, marque, porque Deus tem muito mais para você. Amém? Beijo no coração, abraço, fica na paz. Nos vemos na próxima aula em nome de Jesus.